Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Querido Shalom, peço a você, se for possível para você, adquirir esse livro. Esse livro não é um livro que você tem na estante, queridos, é um livro para você consultar. É um livro que você vai consultar esse livro, você vai lembrar, você vai grifar, onde está aquele texto mesmo? Aí você vai pegar esse livro. Então, o que eu tenho visto, eu falei ontem com meu marido sobre isso, eu tenho visto assim, uma pessoa tem um livro como esse, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida. E aí o outro vai reinventar a roda, né? Não, mas não é do meu ministério. Então, agora eu vou escrever um livro, Mude as Suas Palavras, né? Aí muda um pouquinho alguma coisa, né? Fica assim, as suas palavras podem mudar a sua vida, né? Então, assim, para que eu vou reinventar a roda, queridos, né? Esse livro que nós estamos trabalhando, que é o livro sobre os viventes, não é? Que é Enfrentando o Luto. Esse livro só vou escrever mesmo, queridos, porque não tem. Eu li todos os livros de luto que existem e eu não encontrei ali um subsídio para uma pessoa que está em luto. Lidar com a... Ótimo, mas eu faço o quê? Tudo bem? Eu estou enfrentando o luto, mas aí eu faço o quê com essa dor? Não é? Eu não vi um livro lá dizendo o que fazer com pensamentos de suicídio quando se perde um ente querido. Eu nunca li isso, queridos, num livro. Eu li todos os livros em português. Todos os livros em português eu li sobre isso, não é? E eu não vi um sequer, algum, não vou dizer apenas esse desejo de tirar a própria vida, mas o desejo de não viver. Não vou fazer nada para isso, apenas não vou comer, não vou existir, eu não vou fazer mais nada, né? Então, dentro desse contexto, eu estou sendo honesta com vocês, eu não encontrei um livro que capacite alguém a sobreviver, entende? Chegar e falar para alguém, eu sei a sua dor, mentira, queridos, ninguém sabe a sua dor. A dor que eu sinto não é a dor que você sente na mesma patologia, né? Você encontra alguém lá que teve dor de parto. A dor de parto daquela pessoa não é a dor de parto que você teve. Cada pessoa, embora a gravidez não seja uma patologia, né? Mas cada pessoa sente a dor de um modo diferente, queridos. Não é? Você já ouviu falar de mulheres que desmaiaram com dor de parto? Nossa, isso... Mas acontece, queridos. A intensidade da dor que uma pessoa pode suportar é diferente da intensidade. Mães tiveram que ser reanimadas durante o parto, tá bom? Então é importante para nós a compreensão do motivo por que eu uso um livro de boa qualidade e o motivo por que eu tenho que escrever o está escrito, porque eu não encontrei realmente subsídio para a gente poder levar uma palavra de consolo para alguém, principalmente num tempo onde o Eterno nos adverte que a gente vai estar atravessando por muitas situações de luto, não é? Como lidar com a falta? Como lidar com a presença da falta? Eu não encontrei isso em lugar nenhum, porque a falta se torna uma presença contínua na vida do enlutado, não é? Então, queridos, eu espero que esse tempo que nós vamos ter juntos seja um tempo de entendimento do Eterno na sua vida, o Eterno fale com você, e nós vamos começar aqui com essa introdução que vai falar sobre o impacto das palavras, e eu espero que nós tenhamos um tempo extremamente agradável juntos, em nome de Yeshua, tá bom? Vamos lá, amados? Mensagem do Céu. Vamos lá, queridos meus, vamos lá. A introdução do livro diz o seguinte: a maioria de nós não percebe quanto as palavras são poderosas e o enorme impacto que exercem sobre as nossas vidas. Pense nisso. Mesmo duas sílabas simples, dá,
são poderosas bastante para fazer um homem adulto chorar quando são pronunciadas pela primeira vez por um bebê. Eu creio que as palavras contêm um poder tremendo. Pode ser um poder positivo e construtivo ou um poder negativo e destrutivo. Em Bereshit Gênesis, lemos que o Eterno usou palavras para criar o mundo em que vivemos. As Escrituras dizem em Mishlei 18:21 que o poder da vida e da morte está na língua. E essa é uma afirmação impressionante sobre a qual deveríamos refletir com seriedade. Dando uma paradinha aqui, queria falar um pouquinho sobre isso. Eu vi um testemunho de uma pessoa e ele disse que ele estava nos Estados Unidos, queridos, é um frisson em relação aos esportes escolares, né? Muitas pessoas se tornaram extremamente famosas, não é? Ou então um bom profissional, um bom jogador, ele pode se tornar um membro de uma faculdade mais, vamos dizer, renomada nos Estados Unidos. Não se aceita de qualquer maneira. As faculdades escolhem, na verdade, quem ela quer que frequente a sua universidade, não é? Então se torna para o jovem atleta um dever dele se tornar. A gente já viu pessoas como a gente viu Gasperini, não é? Que, enfim, teve uma grande amplitude da sua própria vida, indo para concorrer como se ele fosse mesmo um medalhista ali nas Olimpíadas e tudo mais. Mas a vida daquele jovem, como foi o caso do Gasperini, foi completamente mudada por causa da ação desportiva. E isso acontece para a vida do jovem como uma questão fundamental, essencial. E eu ouvi um testemunho de uma pessoa que ele estava jogando basquete e o professor chegou para ele e colocou como se ele tivesse fazendo os passos, o que ele fazia de um para o outro, como se ele fosse uma lesma, não é? E aquilo entrou no coração dele, uma única palavra. Não importava que os colegas dele valorizassem o perfil dele dentro do time, uma única palavra fez com que ele largasse o basquete. Uma única palavra. Eu não sei se aquele homem que deu esse testemunho, porque ele foi para outra modalidade de esporte, eu não sei se aquele homem poderia ter se tornado um bom jogador de basquete, enfim, o que estava preparado para ele. Mas o fato é que as nossas palavras, elas podem influenciar a pessoa a seguir por um curso de vida, e as nossas palavras podem fazer com que a pessoa fique completamente desanimada, completamente desprovida do interesse de prosseguir. Eu tenho visto algo que me surpreende bastante. Nós estamos com um ambiente de empregos bastante fomentado, acirrado, de ofertas de pessoas que estão desempregadas, e eu tenho visto por parte do empregador um desprezo muito grande em educar, em ensinar. Porque eu posso pegar alguém mais hábil, alguém mais que deu uma produção maior. Então, por que eu vou investir em que alguém aprenda a fazer? Olha a linha de raciocínio que nós chegamos, não é? Então, se eu posso ter alguém que é uma pessoa ativa como eu gostaria, como eu necessitaria na minha produção, por que eu vou investir numa pessoa que é lenta, que tem alguma dificuldade ou o que quer que seja? Mas as pessoas não querem mais saber se aquela pessoa era pessoa de confiança. Ela não quer saber se as qualidades daquela... Talvez ela não deu uma produção, mas você podia largar a loja na mão daquela pessoa e aquela pessoa nunca faria mal para alguém, não é? Então, os valores sociais, eles mudaram. Porém, o que mais tem influenciado os valores sociais tem sido as palavras. Como as pessoas denigrem o outro. Como as pessoas aprenderam a falar mal dos outros. Como elas aprenderam a fazer más observações
acerca do comportamento do outro. Então, que o Eterno traga na sua vida a compreensão, a importância de você valorizar o que o outro faz por você. Olha, essa pessoa, ele é nisso aqui, está deficiente. Mas nisso, é uma pessoa eficiente. Nós temos de aprender a medir os pesos sem desprezarmos a pessoa com a qual nós convivemos, e nós podemos fazer isso com muita facilidade, não é? E essas palavras que são lançadas, muitas vezes, a pessoa que fala até esquece, mas a pessoa que ouviu aquela palavra, como esse jogador de basquete que poderia ser um proeminente, mas ouviu que ele era uma lesma, ele saiu da quadra e nunca mais voltou. Gente, imagina uma palavra de um professor, de um treinador no caso, né? Era o treinador dele. Uma palavra de um treinador foi suficiente para amputar a carreira daquela pessoa. E se você passou por isso, eu passei por isso, eu tinha o desejo de fazer determinadas coisas e eu recebi palavras negativas, palavras que eu não conseguiria, eu interiorizei aquelas palavras de alguém na sua vida se tornaram em palavras de morte, porque a vida e a morte estão no poder da língua, tá bom, queridos? Então, eu gostaria dessa introdução, tratar com você de quantas portas foram fechadas na sua vida, porque você acatou a palavra de alguém como sendo a última palavra em relação ao seu futuro. Isso também é um problema para nós. Nós temos de contornar palavras como você contorna uma árvore que está no meio da calçada, meu querido e minha querida. Nós temos de aprender a contornar as palavras que plantaram no nosso caminho e não nos pertencem. Por favor, largue essas palavras de morte que não lhe pertencem, não é? É impressionante essa afirmação que o poder da vida e morte está na língua, que é de Misley, Provérbios 18, 21, sobre a qual deveríamos refletir com toda seriedade. Cada vez que nós pronunciamos as palavras, nós estamos declarando vida ou morte. Aqueles eu vou acrescer, ou daqueles, não é? Dos quais nós falamos, e para aqueles que nós estamos falando. Por essa razão, nós precisamos ser cautelosos com relação às palavras que dizemos. A nossa boca expressa o que queremos, pensamos, sentimos, portanto, revela muito a respeito de quem fala. Podemos aprender muito sobre nós mesmos simplesmente ouvindo o que dizemos. Eu gostaria de lembrar o texto de Matitiahu 12, 34 a 35, que diz que a boca fala do que está cheio o coração, mas eu gostaria de falar agora o contrário acerca do trabalhador. Imagina aquele trabalhador que dá o duro, que sua a camisa, que veste a camisa, não é? Aquele que realmente vestiu a camisa da empresa. Vou usar o termo empresa para a gente não entrar já no âmbito da família, que nós vamos trabalhar muito nesse percurso. Mas imagina aquele trabalhador, ele é pau para qualquer obra, como diz o outro, não é? Eles usam esse tipo de expressão, porque toda vez que você tende a fazer uma laje, você tende a ancorar ela com toras, porque a laje vai demorar um tempo para secar, né? Então, quando você encontra a tora certa, né, para você ancorar, para você escorar aquela laje, na verdade, não é? Então aquela ali é a tora perfeita para aquele trabalho. E você pode ter uma pessoa que segura a laje do teu trabalho, do teu comércio, mas ela pode não falar corretamente. Pode ter os olhos maus, pode olhar para as situações e compreender que aquelas situações elas têm comentários ácidos, não é? Queridos, e se eu for levar isso para o âmbito, seja da família, seja de uma congregação, a pessoa pode saber fazer de absolutamente tudo, ser absolutamente
100% no que ela faz, bom profissional, mas não sabe manter os seus lábios. Então, o que acontece? Tudo aquilo que a pessoa pode oferecer e faz é diminuído em face da confiança. Em face de eu não posso confiar nessa pessoa. Não é? Eu convivo com essa pessoa, mas ai se ela souber de alguma coisa que eu estou atravessando. Então, nós temos de tomar cuidado com os dois lados. Os dois lados que nós podemos estar experimentando e vivendo. Que o Eterno nos ajude a não estarmos nem aquém e nem além daquilo que nós devemos ser. Não é? É claro que além, nós sempre temos de crescer, de ir além daquilo, fazer a milha extra, mas ninguém pode oferecer o que não tem. É nesse sentido que eu falo além. Ou seja, você ir além das suas forças. Se você em qualquer situação for além das suas forças, os seus músculos, a sua coluna, ela vai gritar. Você vai perceber que todo aquele além que você fez e que não podia, você em um determinado momento você vai ter que estacionar para recuperar a energia que você desprendeu. O homem bom tira do bom tesouro as boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então eu tenho maus tesouros. E por que eu chamo, e as escrituras em Matitiago 12, 34 e 35 vai chamar de mau tesouro? Porque é algo que tem valor. Uma pessoa que é articulada, ela tem um mau valor. Tá? Toda articulação, todo ardil, mas essa pessoa, por exemplo, se ter uma desenvoltura política, ela vai ser o melhor político que já se viu. Você compreende? A característica é ruim, mas esse ardil, essa maneira ardilosa de ser, essa maneira de tirar vantagem em situações de adversidade, ela é característica para ações de manipulação. Então essa pessoa numa área manipulativa, numa área, por exemplo, vamos dizer, de comerciais, numa área, essa pessoa ela tem um bom desenvolvimento, porque é um mau tesouro usado para um fim. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, ela estava indignada porque ela tinha de vender lá umas terras ali, e no trabalho que ela estava, a exigência é que ela mentisse que a energia elétrica ia vir, que já estava tudo certo da prefeitura. E a pessoa que está comprando, queridos, ela está sendo ludibriada. E todas as pessoas que ludibriam tiram do mal tesouro, ou seja, é um tesouro porque é um poder de influência, mas é um poder de influência usado para o mal, usado de um modo negativo. E essa pessoa estava se contorcendo de falar coisas que não eram verdadeiras. E a orientação que nós demos é que falasse as palavras verdadeiras. Que vocês que não tinham noção de quando a energia chegaria até aquele lugar. Então, queridos, uma pessoa hoje que atende o celular e está diante de um perfil fake, se fazendo passar de outra pessoa, até com a aparência, a voz de outra pessoa, porque pode usar dessa inteligência artificial maligna hoje para fazer, essa pessoa tem um bom tesouro, um mau tesouro, mas é um tesouro. Ele está usando aquilo como um ardil, como um artifício para conseguir enganar outra pessoa para o seu próprio objetivo. Ela poderia ter um bom tesouro, usar de qualquer e todo artifício, de arte ou o que quer que seja, para levar as pessoas a conhecer o que é verdadeiro. É interessante como é tão mais fácil cair na farsa, não é? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu na nossa família. Eu queria mostrar para você o poder das palavras. Uma pessoa que nós amamos muito, muito mesmo, ela conheceu um rapaz na internet. E ela conheceu um rapaz na internet, ele morava numa outra cidade, mas eles se encontravam de vez em quando, né? E anos, né, de relacionamento. E eles se viam, conversavam muito por internet, conversavam por webcam, não é? Conversavam e se encontravam. Tinha feriados, eles iam e se encontravam. E assim por anos, não é? Ele passou por muitas situações financeiras
e ela estava melhor colocada, então ela passou a financiar as necessidades da pessoa que ela amava. Ela amava e acreditava que eles iriam se casar. E um belo dia, essa pessoa é um membro da nossa família, um belo dia a mulher da pessoa entrou em contato, e vou falar as palavras que a mulher falou, e a mulher falou o seguinte: olha aqui, sua trouxa, você está sustentando a gente já há 5 anos, não é? Ele é casado comigo e tudo mais, e tem usado só você. Eu não sei o que levou essa mulher a fazer isso, mas possivelmente, eu acho que é impossível uma pessoa representar 100%, não é? Ter um relacionamento físico com a outra pessoa e não ter absolutamente nenhum sentimento para com a outra, né? Então, assim, queridos, dentro desse contexto, o que eu gostaria de trazer para você é que esse mau tesouro é um tesouro. A habilidade de uma pessoa representar para outra é um tesouro, não é? Mas ela poderia usar esse mau tesouro como um bom tesouro. Ela poderia estar aí sendo uma atriz lá junto com um ator, né? Junto lá com os grupos que fazem filmes evangélicos, por exemplo, não é? Porque de representação a pessoa dá de 1000, não é? Então, queridos, a compreensão de que as pessoas fazem mal por meio de coisas que são tesouros, mas são maus tesouros, não são tesouros que nós podemos ter na nossa vida. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Nós podemos ter bons tesouros, novos e velhos. Nós temos bons tesouros na Brit Hadashah e bons tesouros na Torá. São mais antigos e são mais novos, mas o ouro nunca perde o valor. Então que o Eterno mostre para você o ardil do engano que está ocorrendo por meio de palavras. Palavras que você pode ouvir e você vai se convencer de que o que aquela pessoa está dizendo para você é verdadeiro, ainda que ela não use uma palavra das Escrituras. Mas o que ela fala para você vai inclinar você a esse convencimento. Amados, esse estudo é extremamente importante diante do aparecimento do iníquo. Nós estamos para ver a elevação de uma pessoa e que as palavras dessa pessoa vinda do seu mau tesouro vai convencer os seus ouvintes. E ele pode convencer você que tem um bom tesouro. Ele pode, inclusive, pegar o seu bom tesouro para fazer parte, transformar o seu bom tesouro no mau tesouro que ele vai utilizar. Vocês compreendem isso? É muito importante para nós entendermos esse texto, que o homem bom tira do seu tesouro boas coisas, mas o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Isso depende da utilização que nós fazemos das coisas. Necessariamente o poder de convencimento não é mau, mas na mão de uma pessoa má, ele é algo destrutivo. Nossas palavras são resultado dos pensamentos e das atitudes que nós cultivamos dentro de nós. As nossas palavras representam uma tela de cinema que revela o que nós pensamos e as atitudes internas que temos. Tem pessoas que não são lidas, queridos. Eu conheço pessoas que não são lidas. Aquela pessoa fala com você e você não consegue saber o que ela sente. Há pessoas que têm essa habilidade de não expressarem o seu interior. Eu não sou uma delas. Não é? Eu não consigo, pelo menos até hoje, com 60 anos que eu vou fazer em abril, eu não consigo de verdade camuflar o que está se passando dentro do meu coração. Eu não consigo estar triste e chegar para você sorrindo e, enfim, isso não faz parte da minha habilidade. Eu não tenho. Isso é bom? Algumas vezes é bom, outras vezes é cruel. Tá bom? Vamos lá. Eu creio que as nossas palavras podem fazer com que nos sintamos mais felizes ou menos felizes. Podem afetar as respostas às nossas orações. Isso é muito sério.
saber o que falar para o Eterno. Quando você se apresenta diante dele, eu diria para você, nunca ore sem a Ruach HaKodesh. Nunca ore sem a Ruach HaKodesh. Você pode estar certo do que você está dizendo e você está errado. Nunca ore sem a presença da Ruach HaKodesh. Tá bom? E aí o que acontece? As nossas orações, elas também podem trazer sobre a nossa vida um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro, assim como as nossas palavras. Algumas pessoas, queridos, no seu falar, perderam a confiança de muitas pessoas. A maneira que nós usamos as palavras pode não te representar. Então você tome cuidado, porque você pode falar alguma coisa que não te representa. Olha que coisa terrível. Nós estamos de modo contínuo sendo influenciados por vozes, por autores que não somos nós. Então, quando eu falo para você esse não ore sem a Ruach HaKodesh, eu vou estender também que você não progrida nos seus diálogos, nos seus discursos, sem a Ruach HaKodesh, sem a presença do Espírito do Sagrado na sua vida. Nós deveríamos prestar muita atenção no que a palavra do Eterno tem a nos ensinar sobre o poder das nossas palavras. Quando uma pessoa está insatisfeita com a sua vida, algo sensato a se fazer é um levantamento das palavras que têm saído dos seus lábios. Então, nossas palavras, elas têm o poder de construir e têm o poder de destruir. Que o Eterno trate no seu espírito, porque nós vamos falar sobre isso durante o curso, e eu espero que traga à sua vida a consciência de que o falar não dói. Que o falar não dói. Não, mas palavras não batem. Palavras espancam, queridos. O Eterno tem um bom plano para cada um de nós, mas isso não acontecerá automaticamente sem a nossa cooperação. Nós somos parceiros do Eterno nessa vida, e Ele quer que estejamos de acordo com o que Ele diz sobre nós, sobre a sua palavra. E eu vou dizer mais um pouquinho sobre isso, além do que a Joyce colocou, não é? As nossas palavras, elas têm poder sobre nossas atitudes. É impressionante quando você se convence de algo que eu não consigo fazer. Meu querido e minha querida, vai ser muito difícil você ter uma resposta diferente do eu não consigo fazer. Então, cuidado com aquilo que você se convence, porque aquilo que você se convence é aquilo que você pronuncia, tá bom? Outra coisa importante, vamos supor que determinada coisa você não consegue mesmo fazer, tá bom? Eu estava falando sobre isso com meu esposo. Eu falei, olha, imagina uma pessoa que está amputada, no caso a Persilda, quando ela estava amputada. Como é que eu posso podia chamar a Persilda para uma caminhada? Então, nós também temos de reconhecer qual é a minha limitação. Do contrário, meu querido e minha querida, você vai ler esse livro de forma errada. Eu convido você a lê-lo comigo, mas você não pode ler esse livro de modo errado. Compreenda quais são as suas limitações. Eu não falo inglês, mas agora eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu vou dar aula de inglês. Você pode dar aula de inglês. Quando você aprender o inglês, falar fluentemente o inglês, aí você pode dar aula de inglês. Cuidado quando você quer se capacitar a coisas que você não tem habilidade, não tem a condição de um modo natural para você exercer, não é? Muitas pessoas se enganam com a própria profissão. Meu marido tem o hábito de dizer, você quer fazer isso, então faça um teste de aptidão. Você tem internet hoje, teste de aptidão, apesar que está cada vez mais difícil de usar a internet. Agora tudo é pago, né, queridos? O que era liberado antes, imagina, um teste de aptidão era liberado antes, hoje você tem de pagar para fazer o teste de aptidão. Mas é melhor você pagar um teste de aptidão do que você cursar uma faculdade que você vai dizer, eu não me realizo nessa profissão. É um fardo que eu tenho de carregar. Então eu espero que ao ler esse livro, eu creio
que você passará a perceber que mudando as suas palavras, você vai mudar completamente a sua vida. Eu creio de todo o meu coração no que eu estou dizendo. Compreendendo os seus limites e compreendendo que o Eterno também quer fazer de você uma pessoa sem limitação. Eu creio e confio que não há limitação naquele que crê. Então, quando alguém diz, olha, determinada coisa eu não posso fazer, se não houver uma limitação que realmente, como eu falei do caso da minha filha, que a pessoa foi amputada de uma perna, entende? Mesmo assim, eu vou dizer para você que com muito esforço, muito empenho, nós vamos ver aí os paraolímpicos correndo com as suas próteses. Isso tudo que nós temos diante de nós, todas essas limitações, depende de nós. Tá bom? Que o Eterno fale ao seu coração e traga sobre você um empenho para ler essa obra, não é? Um empenho para ler essa obra. Se você não pode adquirir essa obra, eu gostaria muito, mas eu não posso adquirir nesse momento, não é? Se você me perguntar, Céu, da onde que você gostaria que a gente visse? E, queridos, eu digo para vocês, eu falo com sinceridade, eu compro tudo no Mercado Livre com boleto, eu não passo cartão em nada. Bom, eu não tenho cartão, só meu marido tem, não é? Mas, por exemplo, eu não recebi, eu cancelo, eu não perco os recursos. Eu indicaria para você isso, não é? E claro, se você não pode mesmo, eu não posso, eu quero fazer o curso, eu quero estudar, eu preciso disso na minha vida. E eu creio que todos nós precisamos, não é? Então você entra em contato conosco e nós vamos então estar providenciando para enviar para você, mas desde que você se comprometa e faça um voto que você vai ler o livro. Não é? Você faça um voto que você vai ler, você vai anotar, você vai ter um voto com o Eterno. Senhor, eu me proponho a fazer isso, por amor de Ti e por amor a mim, por amor àqueles que o Senhor colocou ao meu redor. Tá bom, queridos? Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Ó Senhor, em nome de Yeshua, nos ajude, Pai, nos ajude a cumprirmos com o conhecimento de usarmos os nossos lábios, que são uma arma valiosa, poderosa. Nos ajude a usarmos ao nosso favor e ao favor do Teu reino. Primeiramente ao favor do Teu reino e depois ao nosso favor embaixo da Tua vontade. Nos ajude, Pai. Nos ajude também a não usarmos o silêncio como arma. O silêncio, Pai, pode manifestar o desprezo, pode manifestar a insensibilidade, pode manifestar, Pai, a rejeição. Nos ajude a sermos moderados, Pai, porque em tudo que nós fazemos, nós podemos fazer o mal. Ajude-nos que o nosso tesouro seja bom, porque nós somos bons, não por nós, mas por Ti, por obedecermos a Tua palavra e cremos no Teu nome. Fica conosco, bondoso de Israel, é o que eu te suplico. Coopera conosco para o bem. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, querido meu, querida minha. Beijos no seu coração. Fique na shalom do nosso Pai. Amo vocês, queridos.